Oi, graça e paz. Eu acabei de gravar o vídeo da última Bíblia, né? A minha terceira Bíblia. E eu quero contar pra vocês outra coisa que é um testemunho que aconteceu na mesma época do óculos, né? Pra quem viu o vídeo vai saber o que aconteceu, a história do óculos, e hoje eu quero contar outra coisa. Desde quando eu era pequena, que meus dentes começaram a crescer e tal, eu sempre tive dificuldade para arrancar dente de leite. Então, mesmo que amolecia o dente de leite, ele não caía. E nisso, no caso, o dente que tá, ele amolece para dar espaço, né, para sair e dar espaço para nascer o outro. Então, como o meu dente amolecia e não dava espaço para nascer, para cair, meu dente amolecia, não caía, mas não caía, ficava lá preso e não dava espaço para nascer o novo dente, né? O permanente, né? Então minha boca foi enchendo de dente. Eu sempre tive muita dificuldade com isso. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Eu tive muitos dentes. Por quê? Meu dente de leite não caía. Às vezes caía algum, mas nascia outro e já ia nascendo um em cima do outro porque não tinha espaço, então eles se trepavam tudo. Então meu dente é encavalado, né? Que a gente chama, não sei, deve ter um termo técnico mais bonito pra isso, mas eu conheço como encavalado mesmo. E então meus dentes sempre nasceram um do lado do outro, nasceram tortos e tal. Mas isso nunca me impediu de sorrir. Graças a Deus, isso nunca me impediu de sorrir. E eu sempre fui assim, falando muito, sempre sorridente e tal. Mas sempre tinha piadinhas, sabe, das pessoas. O meu dente era tão... eu tinha tanto dente que minha boca não fechava direito. Eu não encostava muito os meus lábios de cima nos de baixo. Eu não conseguia fazer assim, ó. Eu não conseguia fazer isso. Porque meu dente, além de ter crescido um em cima do outro, eles foram empurrados pra frente. Então, puxava assim, ó, meu beiço pra frente e tal. Tanto é que tinha gente que achava que meu beiço era muito grande. Só que não era questão do meu beiço, era questão do meu dente que empurrava e tal. E eu sei que enquanto pessoas têm problemas de manter os dentes na boca, o meu problema era tirar os dentes da boca, né? Então, mesmo assim, mesmo tendo isso, eu sorria muito, sempre brinquei. E eu sempre sorria, gente. E eu tinha que sorrir, pra eu conseguir sorrir direito, o dente que tava aqui em cima, a minha boca tinha que vir pra cima. Então eu abria, ganhava a mesma boca, né? Por quê? Se vocês repararem hoje em dia, o meu dente até, essa parte de cima, ele até é de outra cor. Não é de sujeira, mas é porque de tanto tempo que ele ficou ali em cima, ele não desceu direito, não ficou direito. Então, por causa disso, as pessoas jogavam aquelas piadinhas. Eu já ouvi piadinhas assim: caramba, você ri? Por que você não bota a mão na boca quando você ri? Ou então falava assim: se eu fosse você, eu teria vergonha de mostrar meus dentes. Se eu tivesse a boca como a sua, eu não ia rir. Eu não ia ter coragem de rir. Nossa, eu seria depressivo se eu tivesse uma boca igual a sua. Meu Deus, você deve ter um problema muito grande, né? Tipo, coisas assim. Uma criança, gente, eu era criança. Porque assim, meus dentes começaram, tipo, na infância, os dentes já começam a cair. Os meus não caíam muito, assim, era muito raro meus dentes cair. Caíram alguns e mesmo assim era muito raro, era muito sacrifício. Nossa, vai ter que fazer barulho agora, né? Era muito sacrifício pra fazer. Se vocês quiserem, eu trago até meus pais aqui pra contar. Principalmente minha mãe, que viu de pertinho o sacrifício que foi pra arrancar os meus dentes. Então, as pessoas jogavam essas piadas e não pensava em meus sentimentos, né? Pensava só no sentimento. Se eu tivesse a sua boca, mas eu tava escutando, e eu sou uma pessoa, né? Mas graças ao bom, maravilhoso Deus, eu nunca deixei de rir por isso. Mesmo com vontade de falar, os dentes estão na minha boca, se você não quer olhar, vira pro outro lado, ou coisas desse tipo. Porque são coisas indecentes. Tipo assim, não é indecente, mas desnecessária. A palavra desnecessária. Eu tenho um espelho. O espelho me mostra quando eu tô acima do peso. O espelho me mostra quando
tem feijão no meu dente, é muito legal ter um amigo pra avisar, tem feijão no seu dente. Só que quem é sincero e joga essas coisas em cima de você, nossa. Assim, não é sinceridade, tá? Sinto muito me informar, é outra coisa. Sinceridade não é. Mas assim, Deus nunca deixou eu ter raiva dessas pessoas. Deus nunca deixou eu parar de rir por isso. E nem criar neura dentro de mim. Nem criar coisas pra me aprisionar. Deus nunca deixou. Pelo contrário, quando eu falava assim, sei lá, eu comentava com a minha mãe, com meu pai, fulano ou ciclano falou isso no meu dente. Então meus pais sempre me aconselharam a orar sobre isso. Minha filha, nós não temos condições, mas o Deus sempre pode prover tudo e tal. E aí eu lembro que foi isso que eu fiz, era a única coisa que eu tinha pra fazer. A gente aqui em casa nunca teve muitas condições pra fazer tudo o que a gente queria na hora que a gente queria, sabe? Sempre, como eu falei no outro vídeo, Deus sempre se mostrou presente com provisões na nossa vida. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque isso me ajudou a dar valor, isso me ajuda até hoje, a dar valor às coisas que eu tenho. Então, se hoje eu não tenho um celular bom, foi Deus que me deu, foi provisão o celular que eu tenho, como a história do óculos e do dente também. Então eu orei pra Deus, pra Ele me dar condições pra eu colocar aparelho nos dentes, porque a gente não tinha condições. E assim, o histórico da minha família, meus parentes, eu tenho parentes que tiveram que usar aparelho também, que tinha dificuldade e tal, em arrancar. Então eu não sou a única, minha irmã mais velha também, minha irmã mais nova também. Eu não fui a única, eu sei disso. Mas assim, as pessoas sempre queriam só, não sei, assim, parecia que era só comigo, mas cada um, com certeza, se eu trouxer minhas irmãs aqui, elas com certeza vão falar coisas assim, pelo qual elas passaram também. Mas aí eu orei e naquele meu aniversário de 15 anos, que também foi provisão de Deus, gente, a minha vida foi provisão de Deus. A blusa que eu tô hoje é provisão de Deus. Tudo é provisão de Deus, gente. Provisão de Deus. E aí, eu sou muito grata a Deus por todas as pessoas que ajudam a gente, que foram tocadas por Deus. Inclusive, na minha festa de 15 anos, no dia da festa, uma das tias que me ajudou na decoração e tal, ela falou pra mim que sentiu de Deus de pagar um plano pra mim, dentário. Então, eu usei o aparelho e foi plano de Deus. Tipo assim, Deus mandou ela pagar o plano pra mim. A gente tava numa condição tão precária que até no ir ao dentista a gente não tinha condições. E Deus tocou nessa tia, ela deu a passagem de ida e de volta. Tanto nos dias que eu tinha que arrancar, porque eu tive que arrancar dente. E o dentista falou pra mim que eu tive que arrancar dente de leite, tá? Eu arranquei esses dois aqui, ó. Esses dois dentes aqui eram aqui em cima. Então eu arranquei os dois de leite que estavam embaixo dele. Esses dois aqui eram aqui na frente, embaixo. Então eu tive que arrancar os dois dentes que estavam ali. E Deus deu condições, tanto da passagem de ida e volta, tanto da manutenção do aparelho, tanto dos dentes que foi por fora, né, para arrancar, e os cuidados, até se tinha algum remédio que era muito caro, a gente não conseguia comprar. Deus deu condições. Então, hoje, o meu sorriso, muita gente fala, nossa, o seu sorriso é muito bonito. Antigamente, quando me elogiavam, que era raro sobre boca, não falavam de sorriso, eu falava que a minha gargalhada era muito gostosa. Eu sempre ouvi isso. Nossa, sua gargalhada é muito gostosa. Nunca perca a sua gargalhada, porque eu sou muito espalhafatosa. Eu sou muito assim. E hoje em dia, as pessoas olham pra mim e falam, o seu sorriso é muito bonito. Mas eu sei o que eu passei pra ter um sorriso bonito. Então, Deus é muito maravilhoso, sabe? Eu sei que eu não teria como pagar essa minha tia, os meus pais, por todos os esforços que eles tiveram que fazer, as minhas irmãs, que realmente estavam felizes comigo, embora a gente ainda não teve condições para o tratamento delas, mas eu creio que um dia a gente vai ter. Então, não desista, sabe? O que você pede no seu quarto, no seu secreto, que você creia que a quem você tá pedindo, ele ouve a sua oração.
Deus ouve a sua oração. E você vê, era uma coisa que para alguns era boba, né? Ah, vai no dentista e trata. Para mim era uma coisa completamente extraordinária, porque eu realmente não tinha dinheiro. Sabe daquilo que as pessoas falam, nossa, você não tem 5 reais? Não, eu não tinha 1 real, eu não tinha nada. Sabe, eu não tinha o dinheiro da passagem pra ir. E o meu dentista foi em Austin, então era um cara especializado. E ele falou na avaliação, isso é uma coisa que me marcou muito. Quando eu fui lá com essa minha tia foi a primeira vez comigo, nós fomos. E ele falou assim pra ela, nossa, você trouxe ela agora, assim, foi um pouco tarde. Mas se você trouxesse ela mais tarde... Gente, não tem aqueles desenhos ou filmes que os aparelhos estão do lado de fora? Ele falou que eu ia ter que usar aquilo. Então, Deus foi muito misericordioso comigo porque eu não tive que usar. Eu ia parecer... Se já me achavam uma bela, tipo a Betty a Feia, assim... Iam me achar, né, da novela, iam me achar pior ainda, porque eu já tava usando óculos, eu comecei a usar óculos naquela época e ainda ia ter que usar o aparelho do lado de fora. E ele falou isso pra ela. Nossa, você, que bom. Ele falou isso pra mim. Valorize muito a sua tia, que bom que ela pagou pra você, porque senão você ia usar aquele aparelho do lado de fora. Imagina, uma garota de 16, quase 17 anos, usar aquele aparelho do lado de fora. E, assim... Eu teria que usar, porque ia ser um tratamento e tal. Mas Deus sabe o que eu suportaria e o que eu não suportaria. Se você usa talvez um aparelho desse, glorifica a Deus porque tem tratamento, sabe? Por tudo que você estiver passando, tudo que a gente estiver passando, nós podemos glorificar a Deus. E eu quero encorajar você mais uma vez, e eu não vou cansar disso, porque minha vida é isso, sabe? O que você vê que te magoa, o que você vê que as pessoas falam, zombam de você, entrega na mão de Deus, sabe? Não tenta a justiça com as próprias mãos. Não tenta revidar. Eu poderia ter lançado muitas respostas, sabe? Mas uma das coisas, né, que chamou a atenção dessa minha tia, também tocada por Deus pra apagar, foi sobre o testemunho. Foi sobre eu continuar sorrindo, mesmo com dificuldade, sabe? Mesmo com, talvez, não tendo um sorriso perfeito. Hoje eu não tenho um sorriso perfeito ainda, tá? Meu dente tá bonitinho em cima, mas embaixo, porque a gente não teve condições de continuar um plano, tá? Ainda não acabou. Mas o meu dente tá muito melhor do que antes, e se depender de mim, assim... Se não der pra fazer, eu não vou me importar, porque eu realmente estou muito melhor do que antes. Eu vou tentar achar alguma foto, mas as fotos que tem no meu Facebook, que estão dessa época, estão muito embaçadas, então eu não sei se vai dar pra colocar, pra mostrar pra vocês a foto. Mas, cara, o que te preocupa, coloca nas mãos de Deus e lembra o seu interior, sabe? O que realmente importa de beleza não pode, sabe? Afeta, mas não pode depender. Isso aconteceu comigo e com certeza tenho milhares de pessoas que podem dar testemunho parecido de eu não esperei ter um dente bonito ou um sorriso maravilhoso pra sorrir, sabe? Se eu tava achando graça, eu não ia fingir, eu não ia rir com a mão na boca como as outras pessoas estavam incomodadas, porque elas se sentiam incomodadas, mas elas falavam, mas não tinha, sabe, a sensibilidade de Deus pra talvez me ajudar, pra, sei lá, de infinitas formas que poderiam acontecer. Mas Deus sabe o que você suporta, Deus sabe o que você precisa, mas peça a Ele, fala com Ele, sabe? Apresenta a Ele o seu pedido e com certeza Deus vai ouvir. Se você estiver ali de acordo com a vontade dEle, se o seu pedido for de acordo com a vontade dEle. Então eu quero encorajar, independente do dente, né, do sorriso, sorria, sabe? Escolha a parte boa da vida, escolha ver o copo meio cheio. Isso é uma escolha. A água pode estar na metade do copo, eu posso escolher se eu enxergo o copo meio cheio ou meio vazio. É melhor escolher da melhor forma, sabe? Com mais alegria, com mais leveza, e isso tá na sua mão, é um poder que Deus deu a você. Então escolha fazer as coisas pra você se sentir bem, sim, mas que também não precisa agredir os outros. E se você vê que alguém, tá com cabelo estranho, principalmente meninas que passam por transição,
Não fala nada, sabe? Não tem nada pra acrescentar, fica de boca calada, fica de box, aqui ó, calada, entendeu? Se você vê que a pessoa não tem condições de botar um aparelho, não tem nada pra falar, fica de boca calada, sabe? Não tem nada de bom pra acrescentar, pra melhorar o dia da outra pessoa, então não fala nada. É muito melhor, porque o calado, tolo calado se passa por sábio, sabe? Então, se você tiver calado, ó, você tá suave. Às vezes ficar calado é a resposta, a solução pro seu problema, pro problema de qualquer pessoa, talvez é ficar, ó, calado, tá bom? Que o Senhor nos ajude a ficar calado, entendeu? Que você se fortaleça com esse testemunho e continue orando, que Deus vai te ouvir, na hora certa Ele vai atender, valeu? Beijo, lembra, o seu tesouro, o seu maior tesouro, a sua maior beleza é dentro de você, é o Espírito Santo dentro de você, então cultive isso, tá bom? Beijo, até a próxima, tchau!